Olá amigos! Inicialmente, o Hyundai Accent foi equipado com motores a gasolina de aspiração natural de 1,3 litros e 1,5 litros. O primeiro foi instalado apenas por um período limitado de tempo. Este último tornou-se generalizado. Em 2002, a linha de unidades de potência foi complementada por um turbodiesel de 1,5 litros e um motor a gasolina de 1,6 litros de aspiração natural. Todos os motores a gasolina são representantes da família Alfa, 1,6L, Alfa I. Eles são uma cópia licenciada dos motores da série Mitsubishi Orion. O motor 1,3 litros, 60 e 75 cavalos de vapor, G4EH, possui uma árvore de cames e 12 válvulas. O 1,5 litros foi oferecido em duas versões, 12 válvulas, 91 cavalos de vapor, G4EB, e 16 válvulas, 102 cavalos de vapor, G4EC. O primeiro, com uma árvore de cames, não foi amplamente utilizado. A liderança absoluta no mercado é uma unidade de 16 válvulas com duas árvores de cames. O motor 1,6 litros, 105 cavalos de vapor, G4ED, pode ser encontrado em carros importados dos Estados Unidos. Todos os motores possuem acionamento por correia dentada. Nas unidades com sistema de distribuição de eixo duplo DOHC, 5 102 avos de cavalo de vapor e 1,6, 105 cavalos de vapor, a correia dentada aciona apenas a árvore de cames de escape, e a árvore de cames de admissão é ligada à árvore de cames de escape por uma corrente de uma carreira. Recomenda-se a troca da correia dentada a cada 50.000 km. Na prática, houve muitos casos em que a correia quebrou perto de 60.000 km. Muitos mecânicos recomendam trocar a corrente de transmissão da árvore de cames entre 100 e 120.000 km. A essa altura, muitas vezes se estende. A manutenção da unidade de cronometragem não é muito difícil. Porém, ao substituir a correia dentada, a bomba também deve ser atualizada. Pode vazar ou fazer barulho após 80 a 110.000 km. Mas o acionamento do sincronismo impede que ela seja removida. Um parafuso de montagem da bomba cobre a correia e o outro cobre o rolo tensor. A folga da válvula é ajustada usando empurradores hidráulicos. Eles podem começar a bater após 200 a 250.000 km. Às vezes, o motivo está no enfraquecimento da mola do êmbolo da bomba de óleo. Como resultado, simplesmente não há pressão de óleo suficiente para a operação normal dos compensadores. Após 100 a 150.000 km, a junta da tampa da válvula pode vazar. Após 150 a 200.000 km, o consumo de petróleo muitas vezes começa a aumentar. Frequentemente, os retentores endurecidos são os culpados por isso. Um motor de partida padrão pode ficar deprimido após 100 a 150.000 km, mais frequentemente em climas frios. Na maioria dos casos, pode ser revitalizado. A corrugação do sistema de escapamento geralmente queima. A ondulação do tubo original, via de regra, dura muito mais tempo. Às vezes, as interrupções na operação do motor são causadas por uma falha na bomba auxiliar de combustível ou no sensor de oxigênio. Com o passar dos anos, os tubos do sistema de refrigeração e o radiador envelhecem e vazam. Se os vazamentos não forem percebidos a tempo, é possível o superaquecimento. As consequências são muito tristes: abertura e revisão do motor. Um turbodiesel de 1,5 litros, D3EA, de 3 cilindros e 82 cavalos de potência com sistema de injeção Common Rail foi desenvolvido pelos engenheiros italianos VM Motori. O diesel Accent no mercado secundário é verdadeiramente exótico. O 1,5 CRDI é menos confiável que as unidades a gasolina. À medida que as pessoas envelhecem, há reclamações sobre o aumento do consumo de óleo, turboalimentador e injetores de combustível. Além disso, o interior de um carro a diesel é menos confortável, o nível de ruído é maior e as vibrações são sentidas. Os motores foram combinados com um manual de 5 velocidades ou um automático de 4 velocidades, A4AF3. A transmissão manual é muito confiável. Praticamente não há problemas com isso. A embreagem também tem durabilidade invejável, mais de 250.000 km. Mas o rolamento de desengate pode fazer barulho após 100 a 150.000 km. Dificuldades ocasionais com a mudança de marcha surgem devido ao azedamento do mecanismo de seleção de marcha. Uma transmissão automática não é tão durável quanto uma transmissão manual, mas com os devidos cuidados pode percorrer facilmente 200 a 250.000 km antes do primeiro reparo. O principal é não esquecer de renovar o óleo a cada 40 a 60.000 km. Às vezes, o mau funcionamento da máquina é causado por uma quebra na fiação do conector de contato.
A suspensão suavemente afinada é capaz de absorver grandes solavancos sem comprometer o conforto dos passageiros. Mas isso também tem suas desvantagens. A carroceria rola muito nas curvas e o manuseio merece classificações medíocres, assim como o sistema de freios. No asfalto seco, são necessários 43,3 metros para parar completamente. Lembramos que o padrão moderno não passa de 40 metros. O ponto mais fraco da suspensão são as buchas estabilizadoras. Às vezes eles precisam ser trocados após 20 a 40 mil kpm. Os braços da suspensão dianteira durarão 100 a 150 mil kpm e os braços da suspensão traseira durarão mais de 150 a 200 mil kpm. A uma distância de 100 a 150 mil kpm, os rolamentos das rodas podem ficar inutilizáveis. No eixo dianteiro são trocados apenas os rolamentos e no eixo traseiro é trocado o conjunto do cubo. Após 100 a 150 mil kpm, os cilindros dos freios dos tambores do freio traseiro às vezes azedam. Muitas vezes basta desmontá-los, limpá-los e lubrificá-los. Em carros com mais de 10 a 12 anos, você precisa prestar atenção aos tubos do freio dianteiro. Eles enferrujam sob a vedação de borracha, no ponto de transição através da divisória do arco da roda. Podem surgir problemas com o ABS devido à oxidação do motor. Ele rapidamente recupera o juízo após a limpeza. A cremalheira da direção pode exigir atenção após 150 a 200 mil kpm. O ferro da carroceria Hyundai não é sujeito à corrosão. A ferrugem é mais provavelmente um sinal de reparos de baixa qualidade no passado. No entanto, em alguns exemplares com mais de 10 anos, você pode encontrar manchas vermelhas na área das cavas das rodas traseiras e soleiras. Além disso, a tinta geralmente descasca dos para-choques. A decoração interior utiliza plástico barato, que começa a ranger com o tempo. A situação do isolamento acústico também não é importante. Não pode ser avaliado como outra coisa, senão abaixo da média. Os sons do compartimento do motor e das cavas das rodas penetram na cabine. Após 120 a 140 mil kpm, o gerador pode falhar. Muitas vezes você pode substituir o regulador de tensão. Com o tempo, o mecanismo de acionamento do limpador de para-brisa fica azedo. Ouve-se um som de batida e rangido, e os cabos se movem lentamente e não a toda velocidade. De tempos em tempos, a agulha do indicador de velocidade começa a se contorcer e zumbir. A doença pode ser facilmente eliminada. Às vezes, há problemas de funcionamento no sistema de travamento central. Se você souber de outros problemas de funcionamento do modelo, não deixe de escrever sobre isso.